Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre valores, né? Nós estamos estudando aí, já vimos a questão da ética, né? Nós já vimos sobre a questão do comportamento ético. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse termo chamado valores, né? Tipos de valores e julgamento. Então, quando eu julgo uma determinada pessoa, será que eu estou julgando essa pessoa, o seu ato, ou também está intrínseco em meu julgamento a questão de valores, né? Então, hoje nós vivemos numa sociedade onde todo mundo é um juiz, todo mundo quer julgar o comportamento do outro, né? Mas nós temos que também observar esses comportamentos. E nós temos que observar também os valores, se o comportamento fere os chamados valores. Nós vamos falar também um pouquinho sobre cultura, porque quando eu falo de valores, eu não posso esquecer que os valores eles estão intrínsecos, eles estão interlaçados com a questão cultural. Então, a cultura ela vai determinar também valores de uma determinada comunidade, de uma determinada sociedade. Nós já falamos muito sobre isso, né? O comportamento social, ele é diretamente intencionado ou marcado de acordo com comportamentos culturais também. E hoje os nossos valores, eles modificaram muito. A sociedade brasileira hoje, ela modificou totalmente os seus valores dos tempos antigos, porque nós temos hoje a questão do capitalismo, né? Do sistema que nós vivemos hoje. Então, hoje os valores não são, praticamente dito, os mesmos da sociedade da década de 70. Existem vários fatores que vão influenciar diretamente os valores, né? E hoje nós temos a questão dos julgamentos desses valores. Então, hoje as pessoas julgam muito o comportamento do outro, né? Sempre julgou, mas hoje de uma forma bem latente. Bom, o que vem a ser valores? Valores são convicções básicas de um modo específico de conduta ou uma condição de existência individual ou socialmente, preferível ao modo oposto. Então, valores hoje ele vai de acordo com a convicção básica de cada situação ou o convívio de cada pessoa, né? Individual ou social. Os valores contêm um elemento de julgamento, baseado naquilo que o indivíduo acredita ser o correto, o bom ou o desejável. Os valores possuem atributos tanto de conteúdo como de intensidade. Então, hoje nós temos valores totalmente diferenciados dos valores da década de 50, da década de 30, né? Hoje nós vivemos num mundo altamente moderno, um mundo onde a tecnologia ela domina muito, né? Então, a questão até mesmo do individualismo está mais à tona hoje. Então, às vezes você pode ter determinado hábito, né? Que não condiz com determinados valores que você vai ferir, então aí é onde entra o julgamento. Por isso que nós temos que ter em mente que as nossas atitudes, elas podem influenciar a atitude do outro, né? Por mais que nós vivemos num momento individualista, nós ainda estamos em sociedade. E a sociedade, ela contém os seus valores. Bom, tipos de valores. Nós temos vários tipos. Nós temos valores éticos, estéticos, religiosos, políticos e também os vitais, que são os valores voltados para a saúde e para a força, né? Então vamos lá, valores éticos. Os que se referem às normas ou critérios de conduta que afetam todas as áreas da nossa vida. Então, quando eu falo em normas, eu estou falando em um código de ética, eu estou falando em um código moral, né? Então, nós estamos falando da solidariedade, da honestidade, verdade, etc. Então, o meu comportamento dentro de um determinado código, dentro de determinadas normas, se eu cumpro, então eu estou de acordo com determinados valores impostos ali como éticos. Valores estéticos são os valores de expressões como harmonia, belo, feio, né? Hoje isso está muito à tona. As pessoas hoje elas estão muito preocupadas
e mostrar algo que não condiz realmente com aquela realidade, né? Valores religiosos. Os que dizem respeito à relação do homem com a transcendência. Exemplo, os valores do sagrado, da pureza, da santidade, da perfeição. Então, os valores religiosos também completam o ser humano, né? Valores políticos como justiça, igualdade, imparcialidade, cidadania e liberdade. Eu coloco isso aí como algo primordial, que é o que está faltando na nossa sociedade contemporânea, né? Hoje os políticos só aparecem a cada eleição e esses são os valores básicos que tem que conter, porque o ser humano ele é um ser político, né? E a política ela não pode estar vinculada com corrupção. A política ela tem que ter justiça, igualdade, imparcialidade, cidadania e liberdade. E os valores vitais, como eu já falei, que no caso da saúde e da força. Bom, diferença entre princípios e valores. Princípios. Conjunto de normas que fazem parte da ética, que constitui um marco de referência para agir virtuosamente. Os princípios, temos como exemplo o princípio de igualdade, né? E valores, conjunto de qualidades que individualizam o modo de ser e o comportamento de cada pessoa que o possui. Exemplo, a humanidade. Então, independentemente do meu comportamento estar em coletivo ou não, eu tenho que possuir alguns tipos de valores, né? Então, esse tipo de valor que eu posso falar da humanidade, eu tenho que ter uma ação que seja universal, né? Bom, o que é a cultura? Como eu falei lá no início, né? A gente não pode deixar de falar de valor e falar também o que vem a ser a cultura, porque um vai estar entrelaçado ao outro. Por exemplo, nós temos aí a cultura árabe e é totalmente diferenciada da cultura que nós vivemos hoje, né? A chamada cultura ocidental. Então, o que é a cultura? É a produção global de um povo, envolvendo não só a produção que abrange ideias, mas também a produção material, resultado da prática humana. Então, nós podemos falar que a cultura ela está intrínseca, né? Na língua, na música, no visual, nas artes plásticas, nos hábitos de consumo, produção artística e outras. Como eu acabei de citar, o mundo árabe mesmo é um mundo que tem uma cultura diferenciada, né, do que nós temos hoje aqui no Brasil. Então, eu até trouxe aí para vocês o que é material, o que é imaterial. Material são os artefatos, por exemplo, quando você entra numa igreja, né, que você vai visitar um determinado local, que você entra numa determinada igreja, ali é um bem, é uma cultura, né, material. Então, ali está cheio de histórias, vamos dizer assim, né, de configurações. E o imaterial são as crenças, são os valores dos símbolos, a linguagem, normas e instituições. Então, isso é o chamado imaterial, quando a gente passa de geração por geração determinados valores, né? Do que vem a ser valores éticos ou não. Bem, eu vou deixar para vocês, hoje foi bem rápido mesmo, porque a questão de valores é algo que vocês já praticam na vida de vocês, né? E eu vou deixar lá no GR8 a atividade para vocês estarem realizando e estarem postando lá no portfólio de vocês sobre essa aula hoje de valores, né? Que o valor ele vai estar intrínseco com relação à cultura. E trouxe para vocês esse pensamento, né? É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Se conseguires fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. É mais fácil a gente observar os defeitos dos outros, as falhas, né? As atitudes de outros. Mas vamos começar a nos julgar, a observar as nossas atitudes, né? Então, Gotas de Paz trouxe esse pensamento aí para poder a gente estar refletindo sobre o nosso comportamento humano, os nossos valores e as nossas atitudes e os nossos julgamentos, certo? Deixo aqui para vocês meu forte abraço, um beijo e até a próxima, se assim Deus permitir.